noite, bem-vindos, Rádio Onda Livre, 87.7, 106.0 FM, em Macedo de Cavaleiros e para todo o mundo, através da internet, em ondalivre.fm.net. Muito boa noite, hoje temos um convidado, o Sr. Luís Coelho, com quem vamos falar de fotografia, mas antes disso vamos falar com essa belíssima voz do jazz, nascida em Trás-os-Montes, Isabel Ventura, que editou um novo álbum com músicas fantásticas, meus amigos, e hoje vamos passar esse álbum na íntegra para que se deliciem como nós já nos deliciamos aqui a ouvir este belíssimo trabalho. Bom, vamos dar início à conversa com a nossa convidada, que está no Porto, e vamos cumprimentá-la agora. Olá, Isabel, muito boa noite. Olá, boa noite, Eduardo. Bem-vinda aqui ao nosso programa. É uma pena estar aí tão longe, porque nós gostaríamos imenso de a ter aqui no nosso programa. E, antes de mais, os meus parabéns por este álbum, que é de facto fantástico. Já ouvi, voltei a ouvir e estou um pouco como o António Macedo dizia, não me canso de ouvir. A minha dificuldade é escolher qual delas é que mais me agrada. Pois, obrigada pelos elogios. Este álbum foi realmente um desafio. Fazer versões jazzísticas de temas que vão ficar para sempre na história da música, não é? Como temas de Pink Floyd, David Bowie, Beatles, este que acabamos de ouvir, cantado pela Etta James, Sting, entre outros. Sim. Foi não só um desafio para si, mas foi também um desafio para o seu, digamos, braço direito, o seu pianista, não é? O Marco Figueiredo. Marco Figueiredo, não é? Foi para todo. E o Marco, mais, não é? Porque se empenhou bastante a fazer os arranjos, assim como o José Carlos Barbosa, contrabaixo. Claro, este disco tem arranjos dos dois músicos lá que trabalham comigo mais proximamente. Isabel, este seu álbum tem tido boa receptividade por parte dos seus fãs, não? Sim, até agora as pessoas que ouviram gostam imenso. Sim. Passa aqui também na Rádio Nova, vai começar a passar provavelmente na Antena 1 e vai ser posto à venda brevemente na FNAC e no El Corte Inglês. Então a receptividade tem sido muito boa. Estamos muito contentes. E para quando a apresentação pública em concerto? Olha, isso penso que o máximo dentro de um mês. Eu gostaria muito que fosse no Rivoli, porque também há 2 anos apresentei e estreiei praticamente no Rivoli o meu primeiro disco, Encontrei dois momentos. E, portanto, com o auditório esgotado. Portanto, é uma sala muito, muito confortável, muito cozy, como dizem. E de muito boas recordações para si, não é verdade? Sim, tem ótimas recordações, por isso é que queria que fosse lá. Portanto, estamos em negociações e estou à espera da resposta da parte dos responsáveis da cultura do Rivoli. Esperemos que sim, que seja, porque seria ótimo e eu vou estar atento porque eu gostaria imenso de ir lá, não é? E com todo o gosto. Muito obrigado. Isabel, eu tenho aqui, para além do Zé, tenho aqui o Rui Costa da rádio, que lhe queria dar uma palavra, e tenho um convidado, o Luís Coelho, fotógrafo, com quem vamos conversar hoje, e eles estavam aqui a fazer sinal que queriam dizer aqui qualquer coisa. Eu vou começar pelo Rui, está bem? Com certeza. Boa noite, aliás, muito boa noite, Eduardo, boa noite, José, boa noite, Isabel, boa noite também a todos aqueles que estão na nossa companhia.
Antes de mais, quero felicitar a Isabel pelo seu trabalho. Gostei muito e gostava de voltar a ver a Massa de Cavaleiros para poder entrevistar, tal como aconteceu a última vez que esteve no Centro Cultural aqui em Massa de Cavaleiros. Para já, olha, Isabel, envio-lhe um grande beijinho para si e muitas felicidades. Muito obrigada, e eu agradeço também à Rádio Onda Livre por passarem tanto este meu disco e vão passar este segundo. Vamos com certeza. Isabel, o Zé Madeira está-me a fazer sinal que lhe quer dar uma palavrinha. Eu vou pô-lo em contacto consigo. Olá, Isabel, boa noite. Primeiro que tudo cumprimentá-la. Em seguida, dar-lhe os parabéns pelo seu novo disco. E em terceiro, fazer aí uma crítica muito grande, porque isto não está parecido com nada. Então você vai fazer a apresentação no Rivoli, em vez de ser no Centro Cultural da Zé de Cavaleiros? Eu tenho todo o gosto em fazer também uma apresentação em Macedo de Cavaleiros. Pronto, assim estamos mais descansados. Se fosse possível, estávamos nas malas e bagagens, não é? Isabel, teríamos imenso gosto, aliás, como tivemos quando esteve cá, teríamos imenso gosto que voltasse a atuar aqui na nossa cidade. Com certeza que sim, foi para mim um prazer enorme ter tido a receptividade que tive da parte de quem ouviu, quem foi ao concerto. Foi uma experiência muito agradável e uma surpresa, porque não esperava ver tanta gente a assistir ao concerto. Mas também lhe vou dizer que depois do seu espetáculo e depois das pessoas terem comentado, ouvi muitos comentários dizendo: pá, que pena, se eu sabia tinha ido, não sabia. Pronto, quando quiser vir temos que divulgar um bocadinho mais. Bem, também. Muito bem. Isabel, o nosso convidado de hoje, o Luís Coelho, também lhe quer dar aqui uma palavrinha. Luís. Com certeza. Olá, Isabel. Olá, Isabel. Olá. Isto é assim, eu sou sincero, ainda nunca tinha ouvido nenhuma das músicas, não é? A primeira vez. Mas tinha curiosidade em escutar, isto é ao vivo, não é? E principalmente em Macedo de Cavaleiros, não é? Puxar um bocadinho a brasa à sardinha. Não sei para quando é que vai ser e gostaria de... Olha, eu peço imensa desculpa, mas estou a ouvi-lo muito mal. Eu estava um bocadinho afastado do microfone, peço imensa desculpa. Ok, está bem. Eu não estou habituado a isto das coisas da rádio, não é? Sim, claro. Acontece. Isabel, é assim, eu estava a dizer que, portanto, eu ainda não conhecia ainda as músicas, não é? E o que eu gostaria de ver um dia ao vivo, não é? E escutar, mas que fosse em Macedo de Cavaleiros, como eu estava a dizer, para puxar um bocadinho a brasa à sardinha. Com certeza que sim, com todo o gosto. Vamos movimentar as coisas. Isabel, eu não lhe quero tomar mais tempo, sei que tem uma vida muito ocupada, só lhe queria fazer duas perguntas. Uma delas, para quando um álbum de originais? Pois é a aposta seguinte, não é? Depois deste, penso que será o caminho, vai ser originais. Vamos sair o disco com originais. Muito bem, ficamos a aguardar com ansiedade esse novo trabalho. Isabel, este fim de semana, atuações aí na zona do Porto, tem alguma coisa prevista? Este fim de semana, curiosamente, não canto, vou tirar fora. Também tem direito. Sim. Muito bem. Isabel, mais uma vez, muito obrigado por estar aqui connosco. É sempre um prazer tê-la aqui na rádio. Com muito gosto que divulgamos as suas músicas e, como lhe disse, hoje o programa vai ser inteiramente preenchido com o seu novo álbum. E, muito obrigada, agradeço a vocês. Não é para agradecer, o seu é o seu dono e quem merece, e é ponto. Muito obrigada, um abraço aos colegas. Muito obrigado, para si também, muito boa noite. Muito obrigado por tudo. Boa noite, boa noite. Boa noite, obrigada. Cuidado, se
a dor é um espinho que espeta sozinho do outro lado, meu bem desvarado, tão aflito. Se a dor é um dó que desfaz o nó e desata um grito, um mal olhado, um mau pecado. Ora, estamos de volta, 21 horas 15 minutos e 16 segundos, depois desta breve conversa com a Isabel Ventura sobre o seu novo álbum, música que vamos passar até ao final desta emissão. Pois está na hora de trocarmos umas impressões sobre essa coisa mágica que se chama fotografia, que é um tema que apaixona muita gente e é um hobby também para muita gente, e que é para o nosso convidado de hoje, o Sr. Luís Coelho, a quem eu desejo muito boa noite e agradeço o facto de estar aqui connosco. Vai-me permitir que eu trate por Luís. Ok. Luís, antes de mais, como é que nasceu essa paixão pela fotografia? Porque eu tenho visto trabalhos seus e, de facto, enche-me a alma algumas das suas fotografias. Ok, então, em primeiro lugar, quero agradecer estar aqui presente na rádio. Agradeço o convite do Eduardo. E a paixão pela fotografia, como é que isto começou? Isto é engraçado, isto é assim, isto pode-se dizer que veio um bocadinho de pais para filhos, não é? O meu pai também sempre gostou de fotografia, eu nasci em África e, como toda a gente, havia sempre aquela coisa de querer fazer fotografia para fazer recordar os velhos tempos, não é? E havia aquele costume sempre de ter a máquina na mão. O meu pai era sempre presencialmente disso. Isso que aconteceu, e mesmo de pequenino, às vezes brincava com a máquina e fazia uns disparos, falando assim, não é? Uns cliques, que antigamente eram diferentes, não é? Destas máquinas hoje em dia. E a partir daí começou uma brincadeira. Isso aí era uma brincadeira, não é? Brincava com a máquina em si. Depois os tempos foi andando, não é? Nós tivemos as nossas partes teenagers e isso que depois esquece-se um bocadinho, pensa-se noutras coisas. E um dia já namorava com a minha mulher, a minha atual mulher, não é? E o que aconteceu? Ela estava a tirar um curso de fotografia, não era um curso, eu estava a tirar o curso de teledesign no IAD, e ela tinha uma parte de disciplinas que era de fotografia. E precisava de ajuda precisou de ajuda para fazer um trabalho ligado à fotografia, lá está, não é? O meu pai tinha uma máquina fotográfica, na altura uma Pentax de rolo, não é? Tinha 2 lentes até, e o que é que resolvemos fazer? Vamos fazer umas fotografias, sim senhora, na zona de Sintra, que é uma zona fantástica para fotografar, digo já. Nós fomos fotografar candeeiros, ruas, pessoas, tudo e mais alguma coisa, mas tudo uma brincadeira. Entretanto, vamos ver esses resultados. Gastamos muito rolos, digo já, gastamos muitos mesmo. E quando fomos ver esses resultados, eu gostei dos primeiros resultados. Alguns eram drásticos, não é? Não valiam mesmo nada, não é? Não é como agora que é digital, nós vemos primeiro e apaga e volta a fazer, apaga, não é? Isso mesmo. O rolo não tem essa vantagem, não é? Mas quando eu vi os resultados, gostei muito de alguns. E quando ela mostrou esse trabalho ao professor dela, não tinha dito que tinha sido um colega, ou amigo, ou namorado, ou o que é que tinha feito, tinha sido ela, e o professor adorou, achou fantástico algumas fotografias que lá estavam, e a partir dali nasceu o bichinho mesmo, nasceu o grande bicho que neste momento tenho. Eu sei que sim, até porque já recebeu prémios por trabalhos efetuados, não é? Sim, o último recente foi um trabalho premiado na instituição bancária para quem trabalha, não é? Sim, exatamente. Mas já tive outros também, sim. Inclusive. Sim. Esse foi o último. Pode salientar os outros também, não é? Posso. Já tive publicações em revistas também, como a National Geographic. Já tive uma publicação, foi escolhida, porque é assim que eles colocam no Facebook para nós colocarmos uma fotografia. Inclusive fiz uma fotografia muito engraçada que foi a ver com os caretos da Podense, que é uma coisa que eu gosto também muito de fotografar.
e eu criei ali uma situação de movimento fantástica. Tive também sorte, não é? Lá está, a fotografia é assim mesmo. Nós, quando estamos a fazer, é para imortalizar o momento, não é? Falando assim. E quando eu fiz essa fotografia, até vou dizer mesmo, quando a fiz, não liguei muito a essa fotografia. Nesse ano, publiquei outras fotografias no Facebook, onde eu costumo publicar, sempre. Mas não dei muita importância àquela fotografia. Por isso é que eu digo, as fotografias, quando nós as fazemos, por vezes não quer dizer que seja mesmo aquela. Por vezes são algumas que nós nem queremos, e quando vamos mais tarde as visualizar, falando assim, é que vamos dar importância a ela, não é? E quando eu vi essa fotografia passado uns tempos, eu fiz isto, os Caretos, a festa de Carnaval entre o Descalheiro, isto é em março, não é? Falando assim, em fevereiro, março. E essa fotografia foi publicada em janeiro do início do ano. E eu publiquei em dezembro. Achei piada a fotografia, quando fiz a edição dela. Muita piada mesmo. E coloquei lá. E foi logo imediatamente escolhida. Realmente foi muito rápido eles a mandarem um e-mail a dizer que estavam interessados em fazer a publicação dessa fotografia. E eu agradeci imenso nessa situação. E pronto, fiquei assim. Isto eu gosto de dizer estas coisas, porquê? Porque muitas das vezes as pessoas, quando fazem fotografia do digital, como dissemos há bocado, também há rolo, não é? Mas no digital as pessoas têm tendência às vezes de não gostar das fotografias e eliminá-las. E acho que nós não devemos as eliminar, devemos guardá-las se tivermos espaço para isso, claro. Não é? Luís, mas isso hoje em dia espaço é coisa que não falta, com uma pen, com um cartão. E discos rígidos e tudo, não é? Luís, já agora, se me permite, e é um pedido que eu lhe faço, quando tiver a oportunidade, na página do nosso programa no Facebook, se quiser publicar essas fotos premiadas, nós agradecíamos, e creio que o auditório da Onda Livre teria muito gosto em vê-las também. Faço com muito gosto. Muito obrigado, sim. Muito obrigado. Luís começou a fotografia com o rolo, como disse há um bocado. Sim. Trabalhou alguma vez a fotografia preto e branco? Não, nunca cheguei a fazer isso, não. Nunca cheguei É assim, eu cheguei a fazer fotografia preto e branco, mas nunca não sei se a parte que quer dizer é se alguma vez fiz a parte de isto é, editar a fotografia preto e branco. Não. Na altura, quando eu fazia fotografia a rolo, simplesmente só revelava. Eu conhecia um amigo meu que trabalhava, que tinha um pequeno estúdio, não é? Porque revelar fotografias era muito caro. E o que é que eu fazia? Nós conhecemos esse indivíduo, que era em Lisboa, na Rua do Carmo, e ele tinha um estúdio pequeno e que revelava isso até para os estudantes do IADA, não é? E tinha aquilo era mínimo o valor, não é? Que ele fazia da revelação numa câmara escura. E o que acontecia? Ele é que fazia, nós víamos mais ou menos, eu dizia-lhe como é que queria mais ou menos que as fotografias ficassem, e ele lá conseguia fazer ao jeito dele. Agora, trabalhar em câmara escura, nunca fiz isso. Não estou a dizer trabalhar. Se fez trabalhos, fez fotografia a preto e branco. Porque a fotografia a preto e branco tem uma maior dinâmica, um maior alcance, não é? É diferente. Tem um impacto muito diferente, não é? Tem mais arte, creio eu, não sei. Por aquilo que eu vejo, a conjugação das cores, os pretos, os brancos, os cinzentos, dá outra coisa à fotografia, não é? É o contraste. É o impacto. Porque é assim, o impacto real do preto e branco, se formos ver, até vamos criar em situações de violência mesmo, fotografia de fotojornalismo. As fotografias, se formos ver que têm mais impacto, são as fotografias a preto e branco. Exatamente. Porque criam um realismo totalmente diferente, não é? Sim, José. Eduardo, deixa-me só fazer uma pergunta. Lá está a parte da ignorância a falar, como tínhamos falado há bocado. Temos falado aqui em editar fotografias. Luís, o que é editar uma fotografia? É assim, neste momento, em digital, editar fotografia, o que é? Automaticamente nós, ao fazer a fotografia, não é? Quem faz, gosta de fazer, toda a gente praticamente. A parte de edição, o que é que isso implica? Implica como se fosse uma câmara escura, antigamente como era no rolo. É quase idêntico, podemos dizer isso. Há pessoas que criticam, as pessoas utilizam vários programas para fazer edição de fotografia, mas é assim, nós quando estamos a fazer esta fotografia, já em rolo, as pessoas julgam que fazer rolo, as pessoas também não faziam, utilizavam também alterações, também fazíamos as pequenas alterações. Isto porquê? Porque na edição que nós vamos fazer, vamos utilizar os contrastes
e cores ou que nós possamos dar, ou em fotografia, em preto e branco, ou a cores, depende daquilo que seja. A única coisa só que eu condeno e digo, isto é a minha parte, eu não gosto de criticar o trabalho dos outros, é simplesmente, quando estamos a editar, não fazer alterações grandes, isto é, retirar algo que a fotografia lá tem. Do original, não é? Isso mesmo. Tanto que quando nós vamos concorrer a concursos de fotografia, a edição tem que ser o mínimo possível. Eles autorizam a edição, mas o mínimo possível. Portanto, isto para os leigos como eu, editar uma fotografia ou fazer a edição de uma fotografia é trabalhá-la. Falando assim, podemos dizer isso. Para simplificar, é trabalhá-la, fazer um pequeno retoque aqui, um pequeno retoque ali. Vamos supor a chegar ao... Nós, quando fazemos fotografia, vamos supor os vermelhos. Nós, quando fazemos fotografia com vermelhos, temos de ter muita atenção. Quando estamos a fotografar, tudo que seja cores, e digo o vermelho, não é, que é a cor mais... que chama mais a atenção, falando assim, para não falar de outra maneira, para ser mais fácil, para compreender. Sim, sim. Se nós formos editar a fotografia, por vezes não ficam vermelho, ficam rosa, não fica o vermelho. Meio roxo, meio rosa, meio e o que acontece? Na edição nós temos que pôr igual, de acordo com aquilo que nós vimos. Não vamos pôr a fotografia, depois vai ter o rosa. E isso não tem nada a ver com a fotografia, não é? Claro, com aquilo que nós fotografamos. Não quer dizer que há pessoas que façam isso. Eu não gosto de criticar. Só que, pronto, a minha maneira de ser é dizer que não gosto. Sim, mas Luís, isso é para como é que vamos dizer, para mostrar ao público... Isso mesmo. Agora, quem edita a seu belo prazer só para o seu gozo pessoal não tem qualquer... É quem faça isso, atenção. É? Eu conheço indivíduos que gostam de fazer fotografia e quase tudo é azuis, fazem cores frias. Isso é chamado tudo o que é cores frias. Mas isso é tudo resultante de um programa informático? Não, e não é só isso. E nós podemos chamar... do gosto de cada pessoa. Exatamente. Tu vais escolher. Okay. E nós podemos chamar isso, que é quando nós concorremos a concursos de fotografia, o que eles chamam isso é... E por isso é que eles não autorizam, rejeitam logo, não é autorizar, rejeitam completamente a fotografia, não dizendo que a fotografia não presta, isso não. É simplesmente dizendo que aquilo já é uma arte fotográfica, já não é uma fotografia... em si, como é que eu ia dizer? É uma fotografia, mas com arte incluída. Parece que estamos desenhamos alguma coisa ou acrescentamos alguma coisa lá, não é? Não é o real que lá está. Não é o real, ok. Muito bem, já vamos retomar esse tema, vamos fazer uma breve pausa porque vêm os nossos compromissos publicitários e voltamos dentro de instantes. Não se vai embora, deixe de estar connosco porque há muitas mais coisas ainda para falar sobre fotografia. Até já e vá-se deliciando com Isabel Ventura. Suddenly appear every time you are near, just like me. They long to be close to you. Why the stars fall down from the sky every time you walk by, just like me. They long to be close to you. That you were born, angels got together, decided to create a dream come true. Southern spring, come on, it's in your hair.
A golden star lighting your eyes are blue. That is why all the girls in town follow you all around, just like me. They long to be close to you. Onda Livre, 87.7 e 106 FM. Boa noite, 21 horas, 35 minutos e 54 segundos, Rádio Onda Livre, programa Ao Sabor do Vento. Se só agora se juntou a nós, seja muito bem-vindo. Estamos com um convidado em estúdio, o Sr. Luís Coelho, com quem estamos a falar sobre fotografia. Estamos a ouvir também, em música de fundo, o último trabalho de Isabel Ventura, cantora de jazz, natural de Trás-os-Montes. Este álbum não é um álbum de originais, como podem perceber, são trabalhos de músicas muito conhecidas e que de facto têm uma sonoridade muito própria desta cantora. Espero que gostem da seleção de música desta noite. Luís, vamos continuar a nossa conversa sobre fotografia. Estávamos a falar da criação da foto, a sensibilidade ao fazer a fotografia, o guardar ou não guardar. É preferível guardar sempre, porque hoje em dia o digital permite fazer isso, a edição da foto. Mas há uma coisa que é importante quando se trabalha com fotografia digital, é os pixels que a máquina tem. Quanto mais tiver, maior é a definição da fotografia. Ok. Porque um pixel corresponde a 3 pontos de cor. Claro. Não é? É isso mesmo. Bem, este eu sabia, pelo menos. Bem, mas lá volto eu à minha parte de modo da fita. O que são 3 pontos de cor? Isto é assim, nós podemos dizer que os 3 pontos de cor é a definição em si mesmo que como é que eu ia dizer, que vai mostrar em si na transformação que a fotografia vai dar ao olho nu, não é? Falando assim. Isto porque eu vou tentar explicar. Os pixels, qual é a vantagem de ter muitos pixels? As pessoas às vezes dizem assim, eu tenho uma máquina que tem 22, tem 24, tem 20, tem até já 36, 42 megapixels, máquinas que são caríssimas, mas que as pessoas pensam assim, bom, eu gostava de ter aquela máquina que eu vou conseguir fazer a fotografia, que aquilo vai ficar espetacular, aquilo é... Mas depois também temos que pensar assim, o primeiro é saber o que é que vamos fazer com a fotografia. Se é para fazer em tamanhos grandes, em tamanhos pequenos, se simplesmente é para publicar em Facebooks, internet, ou simplesmente para imprimir, mas não em tamanhos muito grandes. Os tamanhos podem ser até 4 megapixels. Isto parece, para algumas pessoas, dizer assim, mas 4 megapixels isto é muito pouco. Não, mas é o suficiente. 4 ou 5 megapixels chegam o suficiente para já a fotografia ter a sua qualidade. Agora, se formos para tamanhos enormes, sei lá como é que eu vou dizer, tamanhos de 50, 60 para uma fotografia, aí já podemos dizer 12 megapixels, para termos a fotografia com mais nitidez. Agora, para pôr na internet, como as pessoas gostam de colocar muitas das vezes, não é? Os tamanhos são... Basta, sei lá, até 1 megapixel. Chega simplesmente, não é? Porque já tem os telemóveis, já têm 12 megapixels, já vêm preparados com isso. Isso não são telemóveis, são máquinas fotográficas que permitem telefonar. Não é? E para fazer selfies, não é? Que as pessoas hoje em dia gostam muito de fazer. Mas é isso que eu digo, porque eu gostava de frisar isso. As pessoas nunca dizerem assim, não, eu tenho que comprar uma máquina que tenha 30 megapixels, e tenho uma máquina com não sei quantos megapixels. Não façam isso. Luís, isto é a mesma coisa, imaginando que eu tenho muito dinheiro, compro um Ferrari e depois não sei o que é de fazer porque não consigo passar dos 60 horas. Isso mesmo, pronto, é isso que eu queria chegar.
E porquê? Depois gastou tanto dinheiro nele E não sei agora não tirar partido sabe dele. utilizar, não tira partido dele, não... Como é que eu ia dizer? Não somos profissionais, os profissionais realmente precisam disso. Eles precisam desse material. E isto porquê? Porque os profissionais, para já, é como as lentes, falando adiante já nisso, não é? Sim, eu também ia entrar por aí. Que é a questão também importante, que é a escolha da câmara, não é? Além do corpo, exatamente. Além do corpo, também existem as lentes. E também as pessoas dizem, eu vou comprar uma máquina e quero uma lente grande, falando assim, não é? Mas não, as pessoas têm que primeiro ver qual é a utilidade que é para dar. Exatamente. Qual é a finalidade? Isso mesmo, porque senão é irrisório. Eu digo isto porque eu também cometi alguns erros. E quando comecei a iniciar em fotografia, achava que, pronto, agora neste momento deixa-me comprar uma de 70-300 ou... pronto, quem percebe fotografia que é de 70mm a 300mm já dá para fazer umas fotografias de paisagens ou de retratos ou de aves, são zooms, são lentes de zooms que conseguem captar um bocadinho mais longe, não é? Que são chamadas as tais lentes de zoom. O que acontece no meio disto? E as lentes tornam-se um bocadinho caras em função não do tamanho dela, mas sim da quantidade de vidro que ela tem. Da qualidade do vidro em si. É, da qualidade. E também não é só isso, depende também da quantidade de luz que entra nela. Isto o que é? São os tais Fs que têm as máquinas, não é? As pessoas olham para aquilo e ficam assim um bocado, não sabem o que é aquilo. E esses Fs, pronto, podem ir desde 1.4 até 22, não é? Até F22. E o que é que difere isso? Agora eu estou aqui a chamar nomes, não é? Falando assim. Pois, eu ia-lhe fazer essa pergunta. Ia-lhe fazer essa pergunta. Luís, eu sou um ignorante completo de fotografia. Eu agora, portanto, à partida nunca posso fazer grandes planos para tirar grandes fotografias porque sou ignorante. Se eu lhe dissesse assim, se você fosse um vendedor de máquinas fotográficas, chegava lá e disse: Luís, olha, eu quero começar agora a tirar umas fotografias, o que é que faço? O que é que compro? Então isso vendia-lhe a mais cara possível, não é? Não. Para sermos honestos, e você disse... Não, começava por vender uma máquina com a facilidade automática, não é? Estou a brincar. Automática. A principal é assim, já que era isto a propósito dos Fs e dos zooms... Já que era uma pessoa que ia iniciar, a primeira coisa que eu perguntava era o estilo, qual era o género, o que é que gostava mais de fazer? Sem perguntar... Pronto, eu quero tirar as fotografias de umas paisagens. Paisagem, ok. O que é que eu ia-lhe sugerir? Ia sugerir uma simples, máquinas simples, o Canon, Nikon, depende da marca, não é que há muitas. Luís, reflex, não reflex? É reflex. Sempre reflex. Pronto, neste momento. O que é que quer dizer reflex? Reflex é assim, as máquinas hoje em dia são digitais, não é? Sim. E têm disparadores automáticos. E o que acontece? A máquina em si tem os próprios sensores em si. E esses sensores que vão definir o tipo de corpo que ele é, os corpos full frame, que têm os sensores muito maiores do que máquinas APS, são diferentes, não é? E eu aconselhava-lhe a comprar uma, não muito caro, não é? Já que era uma pessoa que ia iniciar em fotografia. Os megapixels, isso hoje em dia com 12 megapixels já é uma excelente máquina, já é um corpo muito bom e com uma lente que lhe dá para fazer paisagem, uma 18-55, que é o que vem hoje todas as máquinas que se compram. Desculpa lá, o que é uma 18-55? É 18mm a 55. 18mm já consegue fazer o que nós chamamos de uma grande angular, que é captar o maior ângulo possível, já consegue fazer um bocadinho de ângulo. A 55, lá está, é uma lente zoom pequena, não é? Falando assim. E a 18-55... Portanto, os 55 em zoom é a aproximação ou o afastamento da imagem. Mesmo, correto. E os 55mm já consegue fazer uma aproximação um pouco mais, não é? Vamos fazer para fazer retratos, ou mesmo paisagens também. E já dá para fazer uma brincadeira engraçada com isso. Não é? Luís, eu outro dia... Convenceu-me, vendeu. Eu outro dia vi-o a fazer uma série de fotografias.
À noite, À noite, exato. Para si, enquanto faz esse tipo de trabalhos, há um aparelhinho que é imprescindível, que é o fotómetro. Sim, não, eu não uso. Mas não usa fotómetro. isso não é só para a noite, pois não? Mas a própria máquina... Não é só para a noite. É para o dia, é para medir a intensidade de luz. Exatamente. Por acaso eu não utilizo fotómetro. Há quem utiliza, os profissionais, Sim. fazer a medição de luz. E isto para quê? Para verificar, facilita muito isto para ver qual é o tipo de velocidade que vai utilizar, qual é a abertura que vai utilizar, isso sim. mesmo. E qual é a sensibilidade que utiliza também. E isso facilita muito mesmo. Eu por acaso não utilizo, confio no sensor da máquina. E confio, quer dizer, não vou confiar totalmente, não faço automático, falando assim. Mas tento fazer à minha maneira. À sua sensibilidade, não é? É isso mesmo. E tento fazer dessa forma. Por vezes, por isso é que as fotografias às vezes demoram um bocadinho de tempo a fazer, depende daquilo que estivermos a fazer e que possamos ter tempo para fazer. Naquele momento era uma fotografia para publicidade e eu estava a fazer, tinha disponibilidade, não é? E tempo, não era uma coisa que ia-me desaparecer. E tinha tempo para fazer num enquadramento e utilizar o tipo de velocidade que fosse necessário, o tipo de abertura que fosse necessário, não é? E pronto, e é simplesmente isso. Quem utiliza fotómetros já é diferente, já é um bocadinho, principalmente para fazer as medições. Quem utiliza muito isso são fotógrafos muito ligados à moda. Quem utiliza moda casamentos também. Sim, mas isso, pronto, para programas pré-estabelecidos, vamos ter a fotografia já aquele desfile de moda. Agora, no meu caso, sou um amadorzinho, tinha aquilo pendurado aqui no braço e de repente vejo um passarinho a voar e tiro-lhe uma fotografia. Para esse tipo de coisas é que me recomenda esse tipo de máquina assim... Para aí já não, aí já utilizava o corpo, podia ser o mesmo, não é? Mas para aí fotografar... já varia a lente. Lá está, tinha que ser uma zoom... mais, portanto, tivesse um alcance maior, aí já não lhe podia aconselhar uma 55mm, não é? Porque isso é um zoom muito curto. Portanto, os 55mm para a distância focal, paradas, possa apontar e tal. Correto. Aí já tinha que ser uma lente. Passou o passarinho já tinha que ser uma 200mm, uma 300mm, 600mm, 800mm. Depende depois da carteira. 600mm são 60 centímetros. Ora bem, Está a imaginar, não é? Claro. Pois, eu também estou a imaginar estou a ver que o tempo está a esgotar. Antes de terminarmos esta nossa conversa, que iremos repetir mais para diante, porque há aqui muita coisa para falar com muito interesse. Aqui há tempos, numa conversa que tivemos, falou-me numa experiência, porque passou com um clube de fotografia daqui da cidade. Correto. 24 horas fechados no Museu Militar de Bragança. Conte-nos lá essa história. Por acaso foi fantástico. Isto tem a ver com o clube de fotografia que nós temos, que eu faço parte, não é? Que é o clube de fotografia O Alustro. O clube de fotografia, não sei se já ouviram falar. Nós temos feito vários trabalhos, inclusive um dos trabalhos foi esse, foi fotografar o Castelo de Bragança, 24 horas a fotografar o Castelo de Bragança. Inclusive foi a ver com um workshop que nós tínhamos feito também em Bragança, e esse workshop incluía fotografar o Castelo 24 horas. Fomos convidados pelo capitão... Major, agora Major, o atual diretor do museu, exatamente. Isso mesmo. Foi fantástico. Que aqui atalho foi, dentro em breve virá aqui ao nosso programa. Foi fantástico, agradecemos muito a atenção dele, que disponibilizou-nos tudo, inclusive deixou-nos ficar a chave do castelo. Estivemos a fotografar lá durante a noite, foi maravilhoso. Há fotografias maravilhosas. Houve uma exposição que foi colocada no Castelo de Bragança, com as nossas fotografias, e digo-lhe uma coisa, foi uma experiência muito boa. Inclusive houve situações muito engraçadas também lá, muito mesmo porque as pessoas que lá ficaram a fazer as fotografias, passamos momentos muito, muito bons mesmo. Imagino que sim. Diz, José. Agora vou-lhe fazer uma pergunta diferente. Isto a propósito, passámos lá 24 horas a fotografar. Okay. Provavelmente
30 ou 40 ou 50 ou 60% das fotografias que vocês fizeram foram para o lixo. Para o lixo não. Não é isso. Foram arquivadas ali no cantinho. Sim. Nós vemos esses filmes do Jackie Chan e outros similares que fazem o filme, e depois, no fim do filme, apresentam as situações caricatas. O fulano que quer saltar por baixo da escada e vai de cabeça contra a escada. Vocês nunca pensaram em fazer uma exposição com essa, porque provavelmente deve haver esse tipo de situações caricatas. Temos isso mesmo. Fazer um tipo de exposição. Uma exposição. Era fantástico. Mas de situações caricatas. Era, sim, senhor. Fica aqui o convite. Não sei se os meus colegas estão a ouvir. Esperamos que sim e façam Fica aqui isso. o convite a eles. Sim. Porque temos muitas, inclusive uma delas que estou eu a dormir e que não deixei ninguém dormir naquela noite, porque ressonei a noite toda. Foi horrível. Dizem que eu tenho um péssimo ressonar. Tipo malhadeira, não? O Eduardo tem um amigo que é bem pior, de certeza. Não, sabe que quando vamos para o estrangeiro, eu pedimos sempre 2 quartos, é óbvio, e eu peço sempre o dele na outra extremidade do hotel. Porque se fico no quarto ao lado do dele, não consigo dormir. É bem, uma coisa incrível. Não é no mesmo quarto ao lado, portanto, está a ver. Não, tem que ter meia dúzia de quartos de intervalo. Mas é engraçado, foi muito giro. Tanto que nós também gostávamos de fazer uma situação também muito engraçada, que ficou planeada, isto que um dos colegas do Clube de Fotografia, que é o Malta Gomes, que nos propôs o seguinte, que era fotografar Paris, irmos fazer uma viagem a Paris, e nós, o Clube Luz, de fazer essas fotografias. Também isto era o quê? Fazer a iluminação de Paris, não é? Se precisarem de um secretário com uma veiazinha para a fotografia, eu estou disponível. Não é? Ótimo. Agora fez-me lembrar aquela história que já tu uma vez falaste aqui. Como é que é essa história de poder ou não fotografar a Torre Eiffel iluminada? Isso não se pode. Não se pode. Já o Ivan falou aqui uma vez. Tem direitos autorais. É preciso pedir uma autorização. Pensei que estava dentro do assunto. Não estou. Olha, por acaso é uma coisa. Não, é verdade. Disso, tem direitos autorais e a multa acho que é pesadota. Acho que é pesadota. Não se compreende. Em minha opinião, não se compreende. Também não compreendo. Pronto, aquilo é um monumento público, mas a iluminação não. A iluminação não sabia, se calhar é subcontratada, não é? Eletricidade de France. É um direito próprio. É um direito. E eu aí isso até entendo. Pronto, porque não é só em Paris que isso passa. Há outras cidades que têm monumentos com iluminações específicas e que têm direitos. Isto até não só também em monumentos. Existe também o conhecimento da minha parte, que é um tipo de fotografia que eu gosto muito de fazer, que de umas delas, não é? Mas que passe mais tempo, que é a parte de vida selvagem, não é? Há locais que são proibidos fotografar espécies, que são espécies protegidas e não se pode fotografar mesmo. Muito bem. Isso eu tenho conhecimento disso. Sim, mas a iluminação da Torre... Pois também, concordo com isso, não é? Ninguém pode concordar, mas é assim. Eu não sei... São direitos. São direitos. Luís, estamos de facto a poucos minutos do fim. Quer deixar uma mensagem aos nossos ouvintes? Sim, a mensagem que eu posso deixar é a seguinte: toda a gente, eu quase que aposto que não haja ninguém que não goste de fotografar. Portanto, o que eu digo é fotografem tudo o que gostam, não é? E como é que eu ia dizer? Falha-me os termos, mas o que eu quero dizer é que as pessoas não julguem o trabalho uns dos outros, não dizendo que não presta porque a fotografia não tem tanta qualidade, ou não presta porque a fotografia foi muito editada, ou não presta porque não tem tantos enquadramentos. Não, temos que respeitar o trabalho de todos. Eu sei que há fotografias que são fantásticas e eu admiro alguns fotógrafos e alguns até os sigo. Inclusive há um português que eu gosto muito, eu posso nomear o nome, que é o João Cosme, que ele faz fotografia de vida selvagem. E digo uma coisa, e eu tenho a certeza absoluta que quando vê as fotografias dos outros, ele nunca vai dizer que a fotografia não presta. Isso é muito mau dizer isso, porque há sempre um esforço da pessoa tentar fazer essa fotografia. Para ela a fotografia está excelente, porque eu tenho a certeza disso. Agora, o criticar e dizer que está mal, não presta, tem muita cor, tem pouca cor, não tem o melhor enquadramento, não tem isto, não tem aquilo... A
pessoa que se acha isso, que faça melhor. E nem todos somos perfeitos. Nem todos somos perfeitos. E isto é como um pintor. O pintor, quando faz o seu quadro, é quase que aposto que ele adora o que fez. E se não gostar, ele não o mostra. Tenho a certeza absoluta. E quando o fez com um determinado propósito que o visionário não pode não entender. Isso mesmo, perfeito. Porque é a mesma coisa na fotografia. Se a pessoa colocou lá a fotografia, seja onde for, seja na internet, seja ou um quadro em casa, ou seja onde for, no telemóvel, é porque a pessoa gosta da fotografia. E vamos respeitar isso. Podemos dizer, eu não gosto daquele estilo de fotografia porque está a fotografar a lomba da cabeça do porco, ou está a fotografar a caça, ou está a fotografar, sei lá, desporto, eu não gosto de futebol, ou não gosto... Pronto, mas isso é opiniões de cada um, são gostos. Gosto de cada um. Agora, criticar e dizer que a fotografia está mal feita por causa disto ou daquilo, ou coisas mínimas, eu acho isso completamente ridículo. Temos que nos respeitar uns aos outros. Sim, mas isso é em tudo. E acho que há cada vez mais uma falta de respeito. E é esse conselho que dou às pessoas, é respeitar os trabalhos de todos. Pois, Luís, resta-me agradecer a sua vinda. Eu também agradeço. Está feito o convite para voltares e continuarmos esta conversa, porque há muitas coisas mais interessantes, ainda mais para falar. Aliás, em todos os nossos programas deixamos sempre uma porta aberta. Isto já me parece mal, algum dia gravo um disco. É melhor não gravar porque as pessoas já sabem, Zé. As pessoas já sabem, não vale a pena estarmos a falar. Vocês também. Muito obrigado. Muito obrigado nós. Caros amigos aí em casa, onde estiverem a ouvir-nos, estamos quase a terminar. Resta-me dizer-vos que na próxima semana vamos ter uma emissão sobre motores. Na quarta-feira vamos falar sobre motores a gasolina. Vai ser uma conversa muito interessante. Vamos ter aqui com o nosso consultor privativo, se assim podemos dizer, o engenheiro João Nuno Pires, e espero... Eu e o José esperamos ter a vossa companhia durante essa emissão. Até lá, desejo-vos continuação de uma boa semana, um bom fim de semana. Boa noite.